Olá, seja bem-vindo a este canal. Me chamo Marcos Lopes. Você está no canal Espada Triunfante. Iremos falar um pouco sobre algo que não é muito falado nos dias de hoje, né? É sobre o ódio, né? Vivemos numa era onde até mesmo o YouTube está censurando alguns vídeos porque diz ser discursos de ódio, né? Então você escolhe lá na sua denúncia a fileira daquilo que você achou que foi ofendido, e aí você tem aí o seu vídeo retirado do seu canal. Eu mesmo já tive uns 2 vídeos retirados do canal. As pessoas, elas não querem ser ofendidas, né? Elas dizem que tudo é discurso de ódio. A problemática é que falar a verdade, hoje em dia, é fazer discurso de ódio. É bem verdade que, como cristãos, devemos repudiar o sentimento de ódio. Agora, quando o ódio ele é expressado pela verdade, aí sim, a Bíblia enaltece, né? Logicamente que nós não vamos matar alguém, né? Nós vamos tirar a vida de alguém. Logicamente que isso não faz parte de uma verdadeira fé cristã. Mas veja bem, pessoas têm comentado sobre essa nova postura do YouTube. Dá uma olhada aí nesse vídeo aí. A censura está firme e forte nesse país, institucionalizada. Ela pode ser direta ou ela pode acontecer através da autocensura para agradar o patrão, a plataforma ou até mesmo o público. Isso é muito grave e precisa parar. Todos nós sabemos que o YouTube está mudando para aquele family friendly. Nos dias atuais, tudo é motivo para as pessoas se sentirem humilhadas. Enfim, é uma geração meio que não me toque. É uma geração que não suporta ser contrariada. São como crianças mimadas. Bem, como você pôde observar, é uma nova postura do YouTube, não é? Agora, o que a Bíblia diz sobre o ódio? Porque a Bíblia fala sobre o amor. A Bíblia nos diz que a maior virtude que um ser humano, né, pode ter é o amor, não é? Mas não é só o amor que é tido como uma virtude por aqueles que servem o Deus verdadeiro, ok? Então o ódio também, por incrível que pareça, é uma virtude, segundo as Escrituras. Mas como é que é isso daí? Veja bem, quando a gente vê a aparente incoerência, né, desta afirmação, a gente começa a olhar para as Escrituras, né, e ver que de fato tem procedência isso que nós estamos comentando aqui, ok? O amor é a virtude somente quando dirigido a Deus e ao ser humano, ok? Que Deus é o autor, né, e a fonte de todo o amor, ok? Amar o que Deus não ama não é virtude, ok? Então, vamos repetir. Amar o que Deus não ama não é virtude, ok? Então, da mesma forma, o ódio, geralmente tido como negativo na personalidade humana, também é virtude quando dirigido àquilo que Deus odeia. Ok? Então, pois devemos entender o que Deus odeia. A Bíblia diz, no Salmo 11, né, verso 5, né, ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Ou seja, Deus abomina aquele homem que é violento.
né, que usa de violência para com o outro ser humano. Em Provérbios 6, versículo 16 ao 19, está escrito assim, nas Escrituras: estas 6 coisas aborrece o Senhor, ou seja, odeia. O que Deus odeia? O que Deus aborrece? Né? Os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. E o que mais Deus odeia? Deus odeia também, no verso 19 do capítulo 6 de Provérbios, testemunha falsa, que profere mentiras, o que semeia contendas entre irmãos. Então, há várias coisas que Deus aborrece, ou seja, que Deus odeia, tá? Dentre elas, a testemunha falsa, tá bom? Então, devemos ter muito cuidado em achar que o ódio, quando proferido de Deus, não seja algo virtuoso. E até mesmo de um homem e de uma mulher que ama a Deus, quando ele odeia o quê? Odeia o pecado. Quando o homem odeia o pecado, ele também está amando a Deus. Né? Provérbios 12, 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Ou seja, Deus odeia os lábios mentirosos. Deus também odeia as falsas religiões. Embora nós vivamos no mundo contemporâneo, né, que alguns alegam ser um mundo pós-moderno, onde as pessoas dizem que todas as religiões são boas e que conduz ao mesmo Deus, a grande verdade é que Deus reprova as religiões, a não ser, né, a sua igreja, que ele derramou o sangue por ela. Ok? Deus não aprova as religiões. Deus aprova o culto que é dirigido somente a ele, né? E somente a ele é realizado da maneira correta. Então, também, muitas pessoas, muitos cristãos modernos acreditam que canais como este aqui é algo que deve ser evitado, porque fala-se de falsas religiões, de heresias, de homens que não trazem a verdade de Deus. Mas a grande realidade é que Deus aprova, né, quando nós apresentamos a falsidade, a falsa religião, a heresia, o homem que mente, ok? Porque a língua mentirosa é uma abominação ao Senhor. Então, a Bíblia também diz, em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, né, que Deus odeia as obras dos nicolaítas. Né? Apocalipse 2, versículo 6. Né? Os nicolaítas eram um movimento dentro da igreja que estava promovendo a separação entre os leigos e o clero. Ok? Então, isso hoje é promovido pela Igreja Romana, a Igreja Católica Romana. Isso é promovido. Mas Deus odeia, ok? Essa separação, ou seja, de sacerdotes e leigos, contanto que a Bíblia diz em Pedro que todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. Jesus Cristo demonstrou seu repúdio também, certo? A perversão do culto do templo que faziam naquele tempo que ele estava na terra, certo? Jesus derrubou ali as mesas dos cambistas, expulsou os comerciantes, né, do pátio do templo. Ou seja, Jesus Cristo odiou aquilo que aqueles religiosos estavam fazendo quando ele estava em carne, passando por esta terra. Então,
na verdade, o ódio partindo de Deus, o ódio legítimo, a virtude legítima partindo de Deus, é um ódio que talvez aos olhos humanos a gente vai ver de outra forma, de uma maneira negativa, né? Mas Deus é santo, Deus não erra, né? Então, o ódio como virtude partindo de Deus e também partindo daquele que serve a Deus, do homem, da mulher, que abomina o pecado, o erro, a falácia, o engano, também é aprovado pelo Deus bíblico. Jesus Cristo, ele censurou os fariseus, não foi isso? Deus censurou os fariseus, né? Chamando-os de hipócritas, raças de serpentes, raças de víboras, né? Sepulcros caiados. Foi isso que Jesus se referiu àquelas pessoas, né? Então, os fariseus foram censurados e eram os maiores religiosos da sua época, ok? Verdadeiramente, nós vemos pela palavra de Deus que Deus odeia profundamente, certo, o mal e quer que nós odiemos também. A igreja de Éfeso, né, ela foi elogiada por odiar os nicolaítas, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 6. E Josafá foi censurado por Deus por amar os inimigos do Senhor, conforme está em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 2. Então, no sentido de identificar-se com aquelas pessoas errôneas, né, e realizar más obras, nós vemos ali o Senhor reprovando a atitude de Josafá, ok? Então, vivemos em dias em que os valores estão se invertendo, ok? O homem expressa amor ao que deveria odiar e falta-lhe amor ao que deveria amar, ok? Então, a Bíblia diz em João 3, versículo 19, os homens amaram mais as trevas do que a luz, e são mais amigos dos prazeres das coisas do mundo do que prazeres ou amigos de Deus. Ou seja, o homem ele prefere os prazeres do mundo do que ser amigo de Deus, né? E isso é totalmente reprovado pela palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas, né? Os homens acabaram se tornando mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, conforme diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. O prazer sensual, o amor ao dinheiro, o amor a si mesmo, parecem ter tomado quase toda a civilização, né, do planeta. Né? Infelizmente, as pessoas elas deixaram de amar a Deus, o seu evangelho. Basta você ver, por exemplo, a Europa. A Europa era um continente cristão e hoje vive um período pós-cristão. Justamente porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? E Deus nos exorta a repudiar o pecado e odiar o pecado. O amor não pode ser expresso, meus queridos irmãos, sem discernimento. Não adianta a gente vir com essa história que Deus é amor e querer uma união de todas as igrejas, religiões, dizendo que Deus é amor. Isso, na verdade, é um discurso hipócrita. É verdade que a Bíblia diz que Deus é amor, mas também é verdade que o Deus da Bíblia nos pede discernimento espiritual. A Bíblia diz que o amor deve aumentar mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Então, sem esse conhecimento e sem essa percepção do bem, o amor não é uma virtude, tá? Então, a respeito de Jesus Cristo,
foi dito o seguinte, em Hebreus capítulo 1, versículo 9: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Presta atenção, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria. Jesus Cristo, ele odiou o mal, ok? À medida que mantivermos esse equilíbrio em nossas vidas, de amar a justiça, a verdade, o certo, aquilo que é honesto, o puro, o santo, e odiarmos a iniquidade, ou qualquer coisa que não agrade ao nosso Deus, nós também seremos ungidos com o óleo da alegria, pelo que Deus, que ama o bem e odeia o mal. Que Deus possa iluminar a sua mente para que você possa ser um cristão de verdade ao meio de tão densas trevas que reinam na humanidade e, infelizmente, dentro do cristianismo também. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Amém.